Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão extraordinária, devidamente convocada para deliberar sobre as proposituras e objetos desse instrumento. Ordem do dia. Veto número 3 de 2022. Questão de ordem, presidente. Nós temos um requerimento de plenário na qual tem as emendas e modificativas para o projeto 133. Requerimento de plenário. Requeremos, nos termos do artigo 180, inciso 1, letra B do Regimento Interno, urgência especial para a votação da emenda número 25/2022. Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2022. Vereador Valgrana. Quem mais assinou com você? Val, Ângela. Vereadores Valgrana, Ângela Vermelho, Chiquinho e Chapéu. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Com a palavra, vereador Chapéu. Assinamos esse requerimento, conversamos com o vereador Valgrana. Se estiver errado, você me corrige, Val. É importante, porque esse requerimento aí para a prefeitura parar de beneficiar o pessoal que tem muitos recursos e não pagam o refis em dia. Oi? Não pagam o refis em dia, certo? Então, peço aí o apoio de todos os vereadores nesse requerimento, porque você veja bem, as pessoas mais humildes, 99%, 100% pagam o refis todo ano corretamente, certo? Esse negócio de tirar juros está beneficiando muita gente endinheirada em Pederneiras. Então, por isso que eu assinei esse requerimento junto com o vereador Valgrana, né? Do jeito que o Val me explicou certinho, e peço o apoio de todos os vereadores. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Requerimento de plenário. Requeremos, nos termos do artigo 180, inciso 1, letra B do Regimento Interno, urgência especial para a votação da emenda número 25/2022. Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2022. Vereadores Valgrana, Chiquinho, Chapéu e Ângela Vermelho. Coloca em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação.
Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Veto número 3 de 2022 ao projeto de lei 114 de 2022. Autoria Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do ofício número 399 de 2022, Gabi, que encaminhou o veto número 3 de 2022. Ofício número 399, 2022, Gabi. Veto ao autógrafo número 106, 2022. Excelentíssimo senhor Raul Nacli, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Excelentíssimo senhor presidente, vimos respeitosamente, através deste, a presença de Vossa Excelência para encaminhar à Egrégia Câmara Municipal o veto total ao autógrafo número 106, 2022, de 1º de novembro de 2022, que aprovou o projeto de lei número 114, 2022, de autoria do vereador Marco Antônio Lisserra, que estabelece a obrigatoriedade de afixação de placas informativas em imóveis dos quais a administração pública municipal é locatária e dá outras providências, o que fazemos pelas razões em anexo. Aproveitamos o ensejo para registrar a Vossa Excelência e demais vereadores os protestos de estima e consideração. Jonilce Pranas, prefeito em exercício. Coloco em discussão o veto. Veto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Valgrana. Eu vou votar contra o veto, uma questão simples e objetiva. Acho que fixar uma placa com o valor de um prédio alugado é transparência, é a administração mostrar transparência. Então, fica aqui registrado que eu sou contra o veto. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Olá, presidente. Com a palavra, vereador Chapéu. Esse requerimento, como disse o vereador Valgrana, transparência no dinheiro público. Não vai ter gasto para a prefeitura. Para quem não está entendendo em casa, fiz um projeto, todos os prédios que são alugados com dinheiro público, ali só vai ter uma placa somente com o valor e com a data da contratação, a data que começou e a data que vai terminar, e só o valor em cada prédio que for alugado pelo município de Pederneiras. A gente andando pela cidade, conversando com o povo, ficaram sentido de ter votado aí, o vice-prefeito ter vetado esse projeto. Projeto que não vai dar gasto para o município, coisa simples, e o povo que está pagando, saber quanto que está pagando num prédio público, certo? E a gente peço o apoio de todos os vereadores aí quanto a esse veto, porque é importante a população saber onde está sendo gastado o dinheiro. Sem mais. Mais alguém querendo falar? Eu pulei uma parte aqui. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. Favorável ao veto, Ângela? Parecer favorável? A comissão é favorável ao veto? Quórum de aprovação, maioria absoluta.
Continue a discussão. Se alguém quiser falar, então. Em única votação, quem for favorável, permaneça como se encontra. Três favoráveis, 5 contra. Foi rejeitado o veto. Veto do número 4 de 2022 ao projeto de lei número 116 de 2022. Autoria, Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do ofício 400 de 2022, Gabi, que encaminhou o veto número 4 de 2022. Ofício número 400, 2022, Gabi. Veto ao autógrafo número 107, 2022. Excelentíssimo senhor Raul Nacli, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Excelentíssimo senhor presidente, vimos respeitosamente, através deste, a presença de Vossa Excelência para encaminhar à Egrégia Câmara Municipal o veto total ao autógrafo número 107, 2022, de 1º de novembro de 2022, que aprovou o projeto de lei número 116, 2022, de autoria do vereador Marco Antônio Lisserra, que institui o programa de banco de ração e utensílios para animais no município de Pederneiras e da outras providências, o que fazemos pelas razões em anexo. Aproveitamos o ensejo para registrar a Vossa Excelência e demais vereadores os protestos de estima e consideração. Jonilce Pranas, prefeito em exercício. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Com o parecer favorável. Em discussão. Vou fazer uma colocação. Com a palavra, Adriano Postinho. Como nas últimas sessões, nos últimos votos, eu fui o único que me mantive em uma posição contrária ao projeto devido à questão do armazenamento, eu mantenho o meu posicionamento. Desde a primeira apresentação do projeto, quando o vereador Bacana apresentou, eu tive esse posicionamento, mantive meu posicionamento no último projeto, não pela questão da distribuição, que sim, tem que ser realmente cada vez mais adequada e cada vez mais ponderada. Na questão do armazenamento, que eu vejo uma questão de você conseguir viabilizar. Então, apenas vou seguir o voto que eu já apresentei nos outros projetos. Obrigado. Continue em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Valgrana. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho muito bonito a propaganda para dizer que faz campanha de ração, onde o pessoal que leva o que a prefeitura devia fazer, que são os cuidadores, não recebe. Não vamos nem entrar nesse mérito de dizer para isso. Eu vou votar contra o veto, porque o ano passado eu votei a favor quando o Paulo Sérgio Bacana apresentou esse projeto. Então, eu acho que hoje se faz muita propaganda, se falava em época de campanha, que andava pelas vilas e dava dó, cortava o coração de tantos animais abandonados. Basta voltar nas vilas que vai ver que pouco se mudou. Muito obrigado. Mais alguém que deseja falar? Ordem de aprovação, maioria absoluta, em única votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Seis contra, 2 a favor. Rejeitado. Questão de ordem, presidente. Na hora que a gente dá o parecer favorável da comissão, é favorável à tramitação do veto dentro da Câmara. Não é porque eu sou contra o projeto e estou falando que sou a favor, por ser membro da comissão, que eu estou a favor do projeto. A gente tem que ser a favor porque o veto está sendo tramitado dentro da Câmara.
Emenda aditiva número 24 de 2022 ao projeto de lei complementar número 113 de 2022. Autoria, vereador Valgrana. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Com parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. Em discussão? Palavra, por favor. Com a palavra, Adriano Postinho. Só antes de... Todo mundo tem conhecimento da emenda? Ou quer que eu leia? Melhor você ler. Não? Seguinte, gente, olha só. Esse projeto se trata do Refis e nós temos 2 emendas apresentadas aqui, tá? Então, qual que é a situação? Nós fizemos uma discussão já na semana passada. Então, vou fazer uma fala das 2 emendas, que eu acho que fica mais fácil do que discutir uma emenda separada uma da outra. Durante a semana, não sei se algum outro vereador procurou, mas eu procurei o financeiro. E também fui procurado por empresários também. Um em específico me chamou bastante atenção, então ali eu já vou embasar todas as situações. É um empresário com 48 funcionários. A média dele de salário pago para esses 48 funcionários é de R$ 1.800 a R$ 2.400. Ele se colocou, falou assim: Adriano, faz 3 anos que eu não pago meus impostos, todos, não apenas o IPTU, todos os meus impostos eu me abri mão de poder pagar para poder manter os meus funcionários em trabalho. E aí agora é a minha oportunidade de poder tentar fazer o Refis. Eu falei, entendi. Pois não, pode continuar. Assim, olha só, eu abri mão de pagar os meus impostos para poder manter os meus funcionários que ganham R$ 1.800 a R$ 2.400, para que as pessoas que são pais de família pudessem continuar a ter um emprego. Do contrário, eu teria que ter dispensado pessoas para poder me manter em dia com os impostos da prefeitura. Então, eu preferi manter o meu funcionário, que é pai de família, do que fazer o pagamento dos meus impostos nesses últimos anos. E eu estava aguardando o Refis. E aí eu vou ressaltar que nós falamos, o Val havia colocado 2.000, eu havia colocado 5.000, só estou fazendo uma emenda interativa, porque não é apenas um imposto, é mais de um imposto que ele deve. E ele não caberia também dentro de 5, nem de 10, nem de 15, nem de 20. Tá? É uma empresa com 48 funcionários hoje, bastante grande. E aí depois me procura um outro funcionário, um outro empresário que não tem 48 funcionários, tá? Tem apenas 16, mas trabalha com tecnologia. E na mesma situação. E aí ele me falou o seguinte: Adriano, apenas porque eu tenho uma empresa maior e tenho mais imóveis e gero mais serviços e mais emprego para aquele pai de família que também paga a sua casa, por que eu que gero esse recurso para o município e gero esse emprego para o cidadão, não posso ter direito ao Refis? Aí eu não tinha mais o que falar, porque o cara emprega 48 pessoas, ele dá o sustento da família de 48 pessoas, e por que ele não tem direito ao Refis? Porque ele emprega 48 pessoas. Então, eu serei contrário às 2 emendas, porque eu acho que tanto aquela pessoa que ganha menos tem que ter o direito, e aquela que está empregando mais pessoas, mesmo que tenha mais recursos, é ele que está colocando sustento dentro da casa daquela pessoa. Então, acho que ele também tem que ter o mesmo direito de poder dividir o seu imposto. Obrigado. Continue em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Uma palavra, Uma empresa que tem 48 funcionários, falar que mesmo com pandemia não teve condição de quitar um tributo municipal, me desculpa, está faltando no mínimo gestão nessa empresa. E o ano passado foi aprovado o Refis, e podia negociar para pagar em diversos meses. Então, me desculpa, mas tem muita gente grande que não paga, que aplica o dinheiro a 1,3 e que fica o ano inteiro com o dinheiro aplicado e depois vem, usa o Refis para ganhar dos 2 jeitos. Eu continuo votando a favor da minha emenda. Muito obrigado. Continue em discussão. Palavra. Com a palavra, vereador Borghetti. Semana passada a gente se manifestou em relação à questão dos valores. Aí a gente foi procurar saber se tinha legislação em algum outro lugar em relação a colocar valores para poder aderir ao Refis, e não tem legislação nenhuma em nenhum lugar.
Então, acho que a Câmara deveria fazer o contrário, deveria incentivar quem realmente está devendo a pagar de uma forma que se encaixe no orçamento e não segregar. Eu acho que isso é muito relativo, essa visão do Val, em relação a, mas tem empresa que vai deixar de pagar e vai investir o dinheiro em outra situação. Eu acho que são casos pontuais e a gente não pode generalizar. Obrigado. Uma parte, por favor. Claro. Só fazendo uma outra colocação. Eu entendo o que o Val colocou, mas uma empresa com 48 funcionários, que passou por um Covid, que teve seus funcionários em casa, que conseguiu manter, eu acho que não é uma pessoa que não sabe fazer gestão. Eu acho que é uma pessoa que é um espetáculo de gestão, porque conseguiu manter os funcionários. Obrigado. Só para finalizar, a empresa que eu trabalho entrou em recuperação judicial em 2015. E foi por ter gestão que ela entrou em recuperação judicial, renegociou suas dívidas e está pagando, e manteve 3 mil funcionários, que é o que hoje a gente tem. Então, realmente, eu discordo quando você ataca nesse ponto, Val, de falta de gestão, se o cara não conseguiu pagar o imposto. Pode ficar à vontade. É que o imposto é tão pequeno perto de outras coisas, Danilo, você sabe disso. O imposto municipal é muito pequeno perto de outras coisas. Me dizer, não, tudo bem, pode buscar desculpa, mas estava aí o ano passado, o nego tinha condições de parcelar em 10, 12 vezes. Não teve. Pô, o ano passado teve o Refins. Bom, quer dizer, o Refins vem desde o tempo do Giacomo Bertolini. Ou talvez o Valdomiro Fernandes Mateus, não me lembro, mas no tempo do Giacomo, eu me lembro porque eu sempre votei contra, sabe? Nego não paga, aí dá terreno na beira do rio que não vale nada, a troco da dívida, aí dá um terreno para pagar um negócio, aí abre um loteamento em Pederneiras, não libera para construir, aí penaliza o coitado do cara que pagou o loteamento aos poucos, e aí nós damos refém para ficar. Pode até ser que a gente cometa injustiça de prejudicar alguns, mas a grande maioria, desculpa, tem condição para pagar e não paga. Isso é relativo, Val, continuo dizendo, é igual morar num prédio, o teto de um é o chão do outro. Então, eu acho que a gente deveria divulgar mais e não segregar. Essa é a minha opinião em relação ao refis, já que não tem legislação em nenhum lugar que realmente coloque um valor máximo. Obrigado. Continue a discussão. Ninguém querendo fazer... Ninguém querendo fazer uso da palavra? Bom. Continue a discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Vou colocar em única votação. Colocamos em única votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quatro votos contra. Estou contra também. Emenda modificativa número 25 de 2022, ao projeto de lei complementar número 133 de 2022. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura da emenda número 25 de 2022. Vereador Valgrana. Emenda aditiva número 24, 2022, ao projeto de lei complementar número 133, 2022. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 1º do projeto de lei complementar número 133, 2022, com a seguinte redação.
Artigo 1º, parágrafo 3º. Fica limitado ao máximo de R$ 2.000 por contribuinte pessoa física e ao máximo de R$ 5.000 por contribuinte microempresa ME, microempreendedor individual MEI e empresa de pequeno porte EPP. O valor dos débitos tributários inscritos Desculpa. Estava lendo a 24, que foi a que eu sugeri a leitura anterior. Emenda modificativa número 25, 2022, ao projeto de lei complementar número 133, 2022. Altera dispositivo do projeto de lei complementar número 133, 2022. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei complementar número 133, 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Pederneiras, REFIS, destinado a promover a regularização e recuperação de créditos do município, decorrentes de débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não. Justificativa. A presente emenda apenas suprime da redação do dispositivo o termo "e não tributários", por tratar-se de multa, como prevê o Decreto-Lei nº 1735 de 1979, que define o que é dívida ativa não tributária. Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2022, vereador Valgrana. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Com o parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Com o parecer favorável. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Valgrana. Antes de falar diretamente da emenda 25, eu queria sugerir a essa casa que o próximo ano, quando vier o refis, que a base da prefeita vai lá e estude, e pega a relação, e para de dar desconto para os maiores poderes aquisitivos de Pederneiras. O ano passado, eu votei contra, eu voto desde o tempo de Jaco Bertolini, falo, quando era vereador. O ano passado, o argumento de todo mundo nessa Casa de Leis foi votar no refis, porque estava prejudicando também a população pobre. Fizemos uma emenda onde excluímos as pessoas de baixa renda. E aí ficou pessoal de alta renda, e vem aí, com exceção, algumas empresas que poderiam ser penalizadas. Nessa outra emenda que eu faço, é para que retire dívida não tributária. Porque se passar isso nessa casa, vamos sair tacando fogo em tudo quanto é terreno. Por quê? Porque essa cidade ninguém mantém o terreno limpo. É uma vergonha. Aí tem um cidadão que mora em São Paulo, de poder aquisitivo muito alto, e todo ano, 2 vezes por ano, taca fogo para cima da linha, sufoca os moradores. E aí, quando o cara é multado, nós vamos tirar a penalidade de uma pessoa dessa, que mora longe daqui, e que não respeita a nossa população, e deixa, não é um terreno, deixa uma mansidão de terreno, cheio de mato, cheio de colonial, e aí vai lá, alguém atira fogo. Então, a minha emenda é para dizer o seguinte: eu nunca vi nenhum lugar anistia de multa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Olá, presidente. Com a palavra, vereador Chapéu. Quando tiver o terreno sujo, meu amigo Valgrana, liga para o Dugo Ebinha, ele resolve. Se nervoso o senhor não vai passar. Ô, Chapéu, uma parte, por favor.
Eu sempre tive terrenos, que hoje eu não tenho mais, que todos estão construídos. Me lembro quando comprei do Jaime Bigelli, arrumei uma máquina da Terra para limpar o colonial. E só aí eu descobri, quando eu caí numa cratera, lá onde está a clínica Espaço de Saúde da minha filha hoje, que não tinha canaleta de águas fluviais, e toda a água do Michel Neme caía nos meus terrenos. Como eu conhecia desde pequeno também, não só o corte de cana, como curva de nível, eu fiz uma curva de nível lá, e graças a esse problema, acabei adquirindo 2 lados do lado de baixo, que naquele tempo você comprava em UFIR. Mas é obrigação do proprietário. Os meus terrenos, eu nunca recebi uma notificação, porque eu sempre mantive eles limpos. Então, isso serve para você, que tem um monte de terreno aí. É falta de respeito com o vizinho, é escorpião entrando nas casas das pessoas. É uma vergonha isso. Então, tem que penalizar sim, e não depois vir dando desconto para essas pessoas que acabam perturbando a vida dos vizinhos e que às vezes nem moram em Pederneiras. Continue a discussão. Continuar a minha fala, presidente. Posso? Ainda. É você. A gente tem visto na cidade muitos terrenos, o pessoal nos cobra, nós temos passado para o Dugo Ebinha, ele tem, na medida do possível, resolvido a maioria dos pedidos. Tive uma reunião com a prefeita, ela falou, Chapéu, quando tiver um terreno sujo, pode ligar para o Dugo Ebra que ele vai resolver. Então, só quis falar para o Valgrana, não morrer de infarto, Val, liga para o Dugo Ebinha. Cede uma parte outra vez? Está errado. A prefeitura tem que fiscalizar, tem que cobrar do dono do terreno. Mas ele não cobra, lá, Val. Mas ele cobra, Val. Não, é cobrar do dono do terreno. Se não multa, se não limpa, tem uma data lá. Se não limpou, multa. E aí não vamos dar desconto para esse tipo de multa. Continue a discussão. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra, Ângela Vermelho. Só que, vereador Chapéu, a prefeitura não pode fazer limpeza de terreno particular. Existe uma lei que proíbe isso, da improbidade administrativa. A gente não pode entrar com uma máquina, a gente não pode fazer nada dentro de um terreno particular, é invasão, entendeu? Tudo bem, mas você disse que ele dá um jeito, ou ele dá um jeito limpando, ou ele notifica, você deveria falar assim, então ele vai e notifica essa pessoa. Não pode falar que a prefeitura realiza isso, porque senão fica ruim para a prefeitura também, né? A prefeitura agora, então, está fazendo limpeza de terreno particular, que não pode? Continue a discussão. Palavra, por favor. Palavra, Adriano Postinho. Esse já é uma abordagem diferente. Acho que ela é mais abrangente. Fiz uma lei no meu primeiro mandato referente a queimadas urbanas, que ela estava válida até hoje, onde você prevê a dobra da autuação cada vez que ela é realizada. Então, há um exemplo. Primeira notificação 200, segunda notificação passa a ser 400 e assim por diante, até que essa pessoa fique inviável para ela a manutenção daquele terreno com queimadas, né? Lembrando que também não pode os agrotóxicos também, já é proibido por lei, já faz algum tempo já que não pode estar passando mata-mato, né? Porque tem uma questão do lençol freático, impacto ambiental. Então, aí sim, é uma situação diferenciada que merece a nossa apreciação. Obrigado. Continua a discussão. Em única votação, quem for favorável permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 133 de 2022. Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Pederneiras. Autoria e Poder Executivo. Submeto ao plenário que a deliberação seja feita de maneira englobada.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Com parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Com parecer favorável. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Valgrana. Como uma emenda minha passou, acho que vai auxiliar bastante o município, mas a outra eu achava de extrema importância também, não passou, respeito à casa, mas solicito também que pense alguma coisa para o ano que vem, para a gente parar de incentivar nesse município maus pagadores. Eu voto contra o projeto por não ter passado a minha emenda número 24. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão? Agora, falando do teor do projeto em si, por favor. Palavra. Adriano Pocinho. Seguinte, gente, olha só. Esse refis já foi briga por vários anos. O Val está retornando à casa nesse mandato. Nós estamos aí nos 10 anos seguidos. Em vários anos, nós não tivemos a oportunidade de poder oportunizar isso ao nosso município, seja ele de pequena, baixa, média e alta renda, seja ele mais carente ou mais abastado de recursos. Então, eu acredito que sempre que possível, isso deve ser viabilizado, tanto para aquele que mais tem um déficit de orçamento dentro da sua casa, assim como para aquele que também tem um orçamento significativo, que é o empregador dessas pessoas. Eu acho, sim, que como é discutido em governo federal, o taxamento de grandes fortunas e tudo mais, eu acredito, sim, que de repente a gente estudar, mas não adianta a gente querer estudar isso um mês antes de aprovar o projeto, para que a gente não possa pegar, porque às vezes você tem a pessoa que está uma empresa emergindo, né, ou seja, está crescendo, para que a gente não possa afetar essa também que está no seu crescimento. Mas sim, a gente vir aqui discutir talvez aí algumas restrições pontuais em valores. Aí eu acho que seria bastante adequada. Quanto à sua segunda emenda, que eu acho bastante interessante, vai direto ao projeto de lei apresentado outrora, eu acho que viabiliza dignidade. Então, acho que o refis ele vem a proporcionar a todo cidadão, independente da sua classe social, a oportunidade de se legalizar e que é o que todo mundo tem em mente. Obrigado. Continua em discussão. Acordo de aprovação, maioria absoluta. Em primeira e segunda votação englobada. Quem for favorável, permaneça como se encontra. 7 favoráveis e 1 contra. A sessão está encerrada. Boa tarde a todos.